Ora, muito bom dia, muito bem-vindos à apresentação da 39ª edição do Festival de Almada à Comunicação Social. Eu começo por agradecer a presença da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Almada. Como sabem, este festival é uma co-organização da Companhia de Teatro de Almada com a Câmara Municipal e eu aproveito para agradecer também a todos os departamentos da Câmara Municipal que co-organizaram este evento connosco, o Departamento de Comunicação, o Departamento de Cultura, na pessoa da doutora Ana Paes, a diretora da Casa da Cerca, Gabriela Cavaco, a Filipe Oliveira, curadora de Artes Plásticas da Câmara e todos os serviços que connosco organizam esta apresentação e a apresentação desta noite, às 9 da noite, em que aí sim vamos apresentar a programação do festival aos nossos espectadores. Gostava também de saudar os nossos parceiros de há tantos anos, o caso dos Teatros de Lisboa, o Centro Cultural de Belém, que hoje está aqui representado pelo Fernando Luís Sampaio e a Paula Fonseca, o Teatro Nacional Dona Maria II, representado pelo Dr. Rui Catarino, e também os institutos culturais das embaixadas que há tantos anos nos têm acompanhado nesta aventura que é o Festival de Almada. Estou a falar do Instituto Italiano de Cultura, que está aqui representado pelo seu diretor, Stefano Caramosino, o Instituto Francês de Cultura e a Embaixada de Espanha, que também hoje está aqui representada. Bem-vinda. Gostava também, e deixem-me saudar especialmente os meus colegas, os membros da Companhia de Teatro de Almada, que têm estado há tantos meses a trabalhar na organização deste festival, está quase a chegar, e muito especialmente a equipa que está agora a ensaiar o espetáculo que estreamos no festival, A Noite de Reis, com a encenação do Peter Kleinert, e que vieram estar connosco esta manhã, fizeram um pequeno intervalo nos ensaios, vão regressar já a seguir ao almoço e estamos todos com muita expectativa para este espetáculo. Referindo-me à programação propriamente dita, este é o ano do regresso ao ar livre, como já devem saber, e nós preparámos uma série de eventos para festejar esta circunstância. Vamos ter concertos ao ar livre na esplanada da Escola Dom António da Costa todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Voltamos a ter um dia dedicado à infância e às famílias, com um concerto para famílias, um domingo à tarde e, sobretudo, para nós é muito importante poder cumprir este compromisso que assumimos com os espectadores, quando há 2 anos ficámos impedidos de poder utilizar o palco grande, de voltar a realizar a festa de teatro ao ar livre. Estes festivais de teatro europeus inscrevem-se nessa tradição de, quando fecha a saison tradicional, ir-se para fora de portas, e é ao ar livre que estaremos também a conversar com os criadores, que estaremos a assistir aos espetáculos e que estaremos naqueles momentos de encontro que antecedem e que sucedem aos espetáculos, em que podemos encontrar velhos amigos, encontrar criadores que há vários anos têm vindo ao festival e que têm construído uma relação de continuidade com o nosso público e também ter algum prazer nas noites de verão, o gosto de estarmos juntos e o gosto de estarmos juntos a refletir e a assistir a bons espetáculos de teatro. Esta apresentação vai decorrer numa forma tradicional que inclui a participação dos criadores. Nós aproveitamos o caso dos criadores portugueses poderem cá estar eles próprios falarem um pouco dos projetos que cá vão trazer, e eu vou seguir a cronologia do programa e começo por falar-vos de um primeiro espetáculo de um criador que já é conhecido do público do festival, o suíço Christophe Martaler, que esteve pela primeira vez em Almada, neste caso no Centro Cultural de Belém, em 2012, com um espetáculo muito enigmático que se chamava Mais ou Menos Zero, que se passava na Groenlândia, um espetáculo de grande formato. Ele regressou depois em 2013 com um espetáculo num palco grande, abriu o festival com King Size, e este ano volta
a abrir o festival, mas antes disso ainda tinha estado com um espetáculo absolutamente inesquecível que se chamava O Nil Flottante, em que ele construía uma dramaturgia a partir de várias peças de Labiche e em que participava este seu ator predileto, que é o escocês Graham Valentine, que é um ator absolutamente inesquecível, ator e cantor, e que volta a participar neste espetáculo de abertura que se chama Aucune idée, nenhuma ideia. Ou seja, havia o desejo de juntar estes dois criadores e, como saberão alguns de vocês que fazem teatro e que têm que apresentar projetos de espetáculos que só vão acontecer às vezes 4 anos depois desse projeto estar a ser feito, tinham-lhes pedido que explicassem um pouco como é que ia ser este projeto. E eles disseram, aucune ideia, não temos ideia, só sabemos que queremos trabalhar juntos. O espetáculo já estreou e foi um espetáculo concebido durante os tempos de pandemia, ou seja, voltamos a estar numa espécie de não lugar, uma espécie de entrada de um condomínio em que simultaneamente estamos dentro e estamos fora, não há propriamente uma história, o Martalher volta a estar nesse espaço em que se move tão bem, que é o espaço do absurdo. Aliás, houve um crítico que disse que este espetáculo era como se Kafka tivesse aterrado de repente numa comédia de boulevard. A música erudita, e há um violoncelista em cena, Bach, mistura-se com os anúncios da televisão, e este espetáculo vive sobretudo do virtuosismo deste Graham Valentine, que é um ator inesquecível, na linha do ator que faz o Mr. Bean, por exemplo, e temos muita alegria de voltar a abrir o festival com o espetáculo do Christophe Martalher. O espetáculo seguinte é uma estreia, é a estreia deste ano. A nossa companhia estreia Noite de Reis. Era um projeto que nós tínhamos previsto para há 2 anos. Era um projeto que estávamos a ensaiar e cujos ensaios tivemos de parar uma semana depois de ter começado por causa da pandemia e do fecho dos teatros. E eu pedi ao Peter Kleinert que nos dissesse algumas palavras. I'm very happy to be here in Almada again for my second production after Abour Alma de Sichuan. This is a big opportunity for me to work in another culture, and I found here a wonderful cast, very open-minded, and I love this work here. And I love this place, especially. This place is wonderful here. I'm happy that I can continue the work we started in March 2020, and we interrupted after the second act in March, and then we had to wait 2 years. And happy I found back the old cast. The most actors we haven't cast are the old cast 2 years ago, and 3 wonderful new actors. And I love the rehearsal with them. I'm very grateful to Rodrigo that you have made it possible that we could continue our work. It's very, very, very great from you. So, if the soul of theater will protect us, our baby will burn and duly, finally. We hope so. You know, everywhere is a danger of the COVID thing, and the birthday of Lisbon has been last week, and we do tests every 3 days, but I hope our cast will remain healthy. So why Notre Dame? I love this play very much because I think it's a perfect mixture of tragedy and comedy. It's close together. Both moments are close together. It's full of contrast and contradictions. It's a play about role models, gender identification,
Illyria, the place where it take place, is an island of fantasy. Actually, this is full of love-crazy people, party-horny, colorful birds, and that is Malvolio there, a special character, and he is a special story. Very good play. Norte de Reich is one of my favorite Shakespeare plays because it is currently and ageless, a play about love, about gender and travesty, about identity and self-discovering. It is a play full of madness and violence, full of comedy and great sadness. A play confused, utopian and archaic. Let me say, we will have a lot of music in the play. We have a wonderful musical director, Ariel Rodriguez. He created and he will perform a lot of music, a lot of musical moments, dance moments, and so I have, not only because that, but I have a lot of fun in the rehearsals until now. Today we have our first stage rehearsal. Let me see what it brings. It's always exciting when you move from the rehearsal room to the stage. But we have about 2 weeks and some days, and I'm very optimistic that the audience can enjoy, I hope, a great show. Please come and see it. Que inicia a carreira logo no dia 5, chama-se Se Eu Fosse Nina, e também tem uma pequena história com esta paragem por causa do Covid. Foi um espetáculo que teve que estrear online e que ainda só deu uma representação ao vivo desde aí. Eu pedi à Rita Calçada Bastos que nos falasse um pouco deste projeto que fez com a atriz Carla Maciel. Bom dia, é um prazer para mim estar aqui. Obrigada pelo convite, Rodrigo. Esta sala é uma sala especial para mim. Como encenadora, a Almada tem acompanhado o meu trabalho e portanto, já o ano passado tivemos a sorte de estar aqui com as cenas de vida conjugal do Ingmar Bergman, com o Ivo Canelas e a Catherine Casa, e este ano com o Se Eu Fosse Nina, que é uma criação original a partir da personagem Nina da Gaivota, do Chekhov, a cruzar com a minha biografia. É um projeto que é duplamente feliz para mim este ano, porque também em Almada nós vamos conseguir editar o livro, o texto original, no dia 7, e obrigada, Rodrigo e Inês, por esta janela de oportunidade. E é um espetáculo, é um grito que eu queria dar há muito tempo e que reflete um bocadinho esta coisa de a condição do ator. Quem é que precisa de existir, se é a personagem que precisa de existir, se é o ator que precisa que a personagem exista para continuar a existir. E foi um espetáculo que não estreou porque entramos em plena pandemia, no dia 15 de março, e é um espetáculo que está preparado para acontecer numa sala não convencional ou numa sala convencional, num teatro, e portanto será um espetáculo diferente em cada espaço que nós apresentarmos. É feito com a maravilhosa atriz Carla Maciel, com quem eu consegui criar isto, e com uma equipa maravilhosa que me suportou. Não temos cenário, portanto o cenário é um cenário natural, é a sala, é cada espaço, e é suportado por um som criado por Neves Reis, uma sonoplastia, que à semelhança de uma realizadora que eu admiro muito, que é a Lucrécia Martel, por falta de orçamento, ela, quando escreve os seus guiões, ela primeiro mapeia sonoplasticamente para perceber quanto é que consegue poupar nos decors. É a nossa realidade, continua a ser, e portanto é uma peça de uma atriz que se fecha dentro de um teatro porque se recusa a que ele deixe de existir. É como uma conversa que tive com o Gonçalo Frota, e ele bem escreveu uma ode à resistência. E basicamente é isto, espero que possam vir, é um prazer estar aqui. Vamos ter pela primeira vez um espetáculo de novo circo. Este ano no festival temos 2 espetáculos de novo circo, e ao encontro
de um certo cruzamento entre as várias disciplinas das artes de palco, e temos este espetáculo da companhia inglesa Gandini Juggling, que nos trazem uma peça que se chama Smashed 2, que é uma espécie de resposta a um espetáculo que eles tinham estreado em 2010, uma encomenda do National Theatre. Eles, nesta altura, em 2010, tinham feito uma peça de malabarismo e novo circo sobre o mito da criação, a história de Adão e Eva. E agora resolveram fazer uma espécie de espetáculo que é o contrário daquilo que tinham feito. Ou seja, na altura tinham 2 mulheres e 5 homens, agora trocaram, vão ter 5 homens e 2, ao contrário, antes tinham mais mulheres que homens e agora passam a ter, antes tinham mais homens que mulheres e agora passam a ter mais mulheres que homens. E em vez do fruto proibido, em vez das maçãs vão ter laranjas, portanto o fruto torna-se um bocadinho mais azedo. Eles próprios falam do espetáculo como um espetáculo para 80 laranjas, 7 melancias e 9 malabaristas. É um espetáculo bem humorado, em que esta companhia, estes 2 criadores, o Sean Gandini e a Kati Ila Okala, que é finlandesa, como se vê, cruzam o universo do malabarismo com a coreografia da Pina Bausch, em que também a técnica do Tanztheater, em que também se formaram. Um dos regressos que temos este ano, de um dos criadores que voltam à Almada, é um espetáculo marcante do Ascanio Celestini. Como sabem, assinala-se este ano o centenário do nascimento de Pier Paolo Pasolini, e o Ascanio Celestini, que tinha estado em Almada em 2004 e em 2005, com espetáculos que, porventura, alguns de vocês se lembram, um chamava-se Fábrica e outro chamava-se Rádio Clandestina, espetáculos muito simples, feitos, na altura, creio que foram apresentados no Teatro da Borta, em que ele estava em cena e que falava. O Ascanio é desses atores, escritores, encenadores que se inscrevem na tradição de estar em cena, eles próprios contarem uma história. E a ideia para este espetáculo foi como é que se imagina, como é que se cria um museu imaginário, qual seria o objeto mais importante a ter se quiséssemos fazer um museu de Pier Paolo Pasolini. E o espetáculo acaba por ser um retrato da Itália dos anos do fascismo até a meados da década de 70, em que o Ascanio Celestini vai ao encontro daqueles que conheceram o poeta, mas também daqueles que nunca o conhecendo, ou o amaram, ou o odiaram. Ele vai estar sozinho em cena, uma cadeira, um músico, uma porta, que ele próprio considera uma espécie de diafragma que serve de divisão entre aquilo que se pode saber e aquilo que não se pode saber, e também aquilo que era uma coisa que o próprio Pier Paolo Pasolini dizia, que era aquilo que sabe-se, mas não se pode provar. Como sabem, a morte de Pasolini continua a estar envolta num certo clima de mistério, e há uma frase de um polícia dos polícias que encontraram o corpo naquele parque de estacionamento junto à praia de Ostia, onde ele foi assassinado. Há uma frase que o Ascanio Celestini vai repescar para o espetáculo, que é: pensava que ia encontrar um corpo cravejado de setas. E o Ascanio olha para Pasolini como uma espécie de mártir, de alguém que não podia viver naquele mundo, ou pelo menos no percurso que a Itália teve durante os anos em que ele viveu. O próximo espetáculo é uma criação do Teatro Experimental de Cascais. Eu sou a minha própria mulher, a partir da vida de uma pessoa transgénero, Charlotte Mandersdorf, e eu pedia ao Fernando Alvarez que nos falasse brevemente sobre este projeto. Antes de mais, obrigado pelo convite, mais uma vez, para estarmos presentes aqui em Almada. Tem sido uma relação entre companhias que nestes últimos anos se tem solidificado e que tem sido, penso eu, muito interessante, esta parceria. Este espetáculo fala de assuntos muito importantes e muito sérios para os dias de hoje.
foi fruto de uma ligação muito criativa, muito íntima entre o Carlos Avilés, o Marco de Almeida, que é o protagonista do espetáculo, e eu próprio. E foi, na verdade, uma verdadeira... Foi um jogo de crianças. Nós todos os dias, todo o espetáculo mudava. Todos os dias o espetáculo passa-se num museu, criado pela própria Charlotte von Malsdorf, um museu que ela criou em tempos muito conturbados. Ela passa por várias ditaduras, desde o nazismo até a Alemanha de Leste, e portanto ela é, na verdade, uma sobrevivente. Acho que é uma mulher de grande coragem, e acho que é um exemplo que nós temos que mostrar a toda a gente. Ela diz, no espetáculo, diz: a Stasi já alguma vez foi-vos bater à porta. E eu acho que isso é o ponto de partida do espetáculo. Acho que o que é que nós faríamos perante uma situação de ditadura, seja ela qual for. É um espetáculo muito corajoso também para o próprio Marco de Almeida, porque ele faz não só a Charlotte von Malsdorf. A Charlotte é o fio condutor do espetáculo todo, mas ao longo do espetáculo vemos-la transformar-se de uma forma muito simples, sem recursos, só pela representação. Vemos-lo transformar-se em 35 personagens, portanto todas as pessoas importantes que passaram pela vida dele. E pronto, eu penso que é um espetáculo muito importante e muito atual, e acho que vão gostar. Espero que venham à Almada como tivemos o público em Cascais, e penso que vai ser uma mais-valia. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Nós temos este ano 6 companhias, de 6 criadores portugueses, de gerações distintas, de formas de fazer teatro também distintas. Eu pedi ao Jorge Silva que nos apresentasse o espetáculo que vamos ter do Teatro dos Alués, que se chama Em Casa, no Zoo. É uma espécie de prequela de um texto do Albi, que é porventura um dos textos mais conhecidos, que se chama No Zoo. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado, Festival da Almada, pelo convite. Este texto que o Teatro dos Alués traz ao Festival da Almada, Em Casa, no Zoo, na realidade é o Zoo Story e a prequela do Zoo Story. É a primeira peça do Edward Albee, que escreveu em 1959, o Zoo Story, com o Jerry e o Peter, e passado 50 anos e muitas peças, e escritos, entretanto, nesses 50 anos, o Albee sentiu que uma das personagens, o Peter, o conservador, não estava tão bem trabalhada quanto a do Jerry, o outsider, o marginal, o provocador, o rebelde. E decidiu, no final da sua vida, escrever uma primeira parte, uma prequela ao Zoo Story. É o Em Casa, no Zoo. É o Peter em casa com a mulher, Anne, antes de se dirigir ao Central Park e ter a conversa com o Jerry. Essa é o Em Casa, que é a parte que é inovadora, é uma estreia absoluta em Portugal. Eu penso que é um texto, enfim, mundialmente famoso e com questões muito peculiares, o confronto de comportamentos entre dois homens completamente diferentes, mas que no fundo somos todos nós. Pronto, é esse espetáculo, no fundo, que vamos trazer a dia 7, 8 e 9 aqui ao Festival da Almada, e queria agradecer mais uma vez. Obrigado. Há um espetáculo de uma companhia que se lembrarão, que são os La Tristura. Os La Tristura são uma jovem companhia de Madrid, que em 2020 foram dos pouquíssimos espetáculos estrangeiros que conseguimos apresentar no festival. Eles foram muito solidários connosco, porque enquanto estávamos a preparar o festival não sabíamos pura e simplesmente se eles podiam sequer apanhar um avião para vir, e eles disseram:
se não formos de avião, temos num carro e vamos e queremos fazer. O espetáculo chamava-se Future Lovers, que apresentámos na sala principal do Teatro Joaquim Benite, e eles voltam com uma peça que se chama Renascimento, e eles pegaram neste conceito como oposição ao conceito que vai sendo muito propalado em Espanha, que é o conceito de reconquista, defendido por alguns setores da extrema-direita espanhola. E eles, neste espetáculo, opõem ao conceito de reconquista o conceito de renascimento. E este renascimento toma várias formas. É também o renascimento que acontece no teatro, quando nós acabamos de fazer um espetáculo e começamos a fazer outro. E é muito engraçado porque durante o festival isso acontece, este ano vai acontecer 20 vezes. Quando um espetáculo acaba, ainda o último espectador não acabou de sair, já os técnicos entram em cena para começar a desmontar o espetáculo e começar a montar logo o espetáculo que vai ser apresentado, não no dia seguinte, mas 2 noites depois. E neste renascimento o espetáculo começa assim. Vamos poder assistir àquele mundo secreto dos técnicos. E eu já tenho tido o privilégio de assistir a essas desmontagens e montagens, e são espetáculos, porque no espaço, às vezes, de 2 horas, vê-se uma coisa desaparecer e começar a aparecer outra. E este renascimento começa com a desmontagem de um Lear, não é? Estamos a ver um velho rei Lear em cena, o meu reino por um cavalo, blá, 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 blá. Acaba o espetáculo e entram os técnicos e começam a falar. Estes técnicos são como os técnicos tal como nós conhecemos na vida real. Gente nova, que tem as suas preocupações, que tem os seus problemas laborais e que acabam por traçar um retrato da democracia espanhola, que não é, e eles próprios dizem isso, não tem sequer ainda 5 décadas, e acaba por ser um retrato que fazem estes criadores da La Tristura desta juventude e as inquietações e como foi um espetáculo criado durante a pandemia, do que é que significava voltar a fazer teatro, voltar à cena e pronto. E será com certeza uma surpresa e eu acho que os técnicos vão também ter muita curiosidade de assistir a esta peça, porque ela foi escrita muito em conjunto com eles. Solstício de Inverno. E começou também ele por ser um espetáculo pré-pandémico, portanto com um universo em que fizemos uma grande investigação sobre a máscara na Roménia, na Macedónia, na Itália e em Portugal, e que depois foi sendo restringido pela pandemia e que é uma coprodução entre Portugal e Itália, sobretudo com a Sardanha, com o Teatro de Nuoro. Em vez de trabalhadores, os atores deste espetáculo são os agricultores, os pastores da Sardanha e do norte de Portugal, de Trás-os-Montes, e fala-nos não só do ritual da máscara e do uso da máscara, mas, sobretudo, penso eu, da relação do homem com a natureza, que está implícita nesse ritual, mas que, ao trazer para palco os agricultores, os pastores que lidam com as transformações naturais, que lidam com animais, com a natureza ao longo de todas as suas vidas, convocam uma reflexão sobre essa relação e sobre a transformação dessa relação homem-natureza. Obrigado, Marco. O espetáculo de honra deste ano chama-se Miguel da Molina al Desnudo. Como saberão, não foi o espetáculo mais votado ano passado pelo público, foi o segundo mais votado, isto porque o espetáculo que foi eleito pelos espectadores, Quem Matou o Meu Pai, um texto do Edouard Louis, com a encenação do Ivo Van Hove, não vai poder vir à Almada. Nós já suspeitávamos que fosse difícil porque o Tonel Group de Amsterdam é uma companhia que organiza digressões mundiais com muita antecedência. O ano passado conseguimos tê-los cá, já tentávamos há alguns anos programá-los, só conseguimos no ano passado porque eles tinham tido uma série de digressões anuladas e foi possível trazer este espetáculo. De qualquer forma, é o segundo espetáculo mais votado pelo público, sobre a figura deste cantor de coplas espanhol, Miguel de Molina, uma figura que foi perseguida pelo franquismo, graças
dada a sua homossexualidade, mas também dada a sua proximidade ao governo republicano. Ele atuava na Madrid, cercada pelos franquistas. Depois, com o regime de Franco, ele teve de exilar-se na Argentina e encontra neste Ángel Ruiz uma espécie de alma gêmea contemporânea. E de facto o público do festival rendeu-se ao talento deste ator que canta e que dança, um ator de Málaga, um pequeno formato que nós apresentámos o ano passado no Teatro da Academia Almadense e que este ano se apresenta no palco principal do festival, no palco grande da Escola Dom António da Costa. Os Artistas Unidos voltam ao festival. É uma companhia que praticamente nasceu no Festival de Almada, nos anos 90 ainda. Um texto de uma dupla de autores escoceses bastante premiada, Kieran Hurley e Gary McNair, com a encenação do Pedro Carraca, a quem eu peço que nos fale um pouco deste projeto. Bons dias. Primeiro, obrigado, e este obrigado parece-me pro forma, porque de repente todos nós chegamos aqui e dizemos, olha, obrigado pelo convite, mas não é pro forma, é mesmo um obrigado pelo convite. Porque é realmente um prazer estar aqui. O Taca Taco é uma peça que se insere dentro da linha normal dos Artistas Unidos, ou seja, nós procuramos autores vivos que falem da vida de hoje, porque é hoje que vivemos a vida que vivemos, e que escrevam sobre assuntos que nos possam a nós, aqui em Portugal, dizer alguma coisa. Tentamos também procurar evitar um bocadinho os assuntos mais óbvios ou que outras pessoas saberiam falar melhor do que nós. E esta peça inseriu-se um bocadinho nessa busca, numa altura em que alguns assuntos são muito falados, e ainda bem. Nós decidimos procurar algo que não estivesse tão dentro do radar. E então descobrimos esta peça através de um caso feliz de uma colega nossa, a Maria Jorge, da Mala, que foi ver o espetáculo algures na Escócia e que adorou e que nos falou. Nós procurámos o texto, editámo-lo, pusemos-lo em livro, que é uma das coisas que nos orgulhamos, e decidimos fazê-lo. A peça fala sobre dois miúdos, nos 13 anos, mais ou menos, perfeitamente normais, em que um deles decide, por razões aparentemente estranhas, desafiar o mauzão da escola para um taca-taco, ou seja, para uma luta no fim do dia. E a peça passa-se durante as 2 horas antes desse conflito. Eles estão os dois fechados na casa de banho, completamente borrados de medo, e é o sítio certo para estarem nessa situação, com aquilo que vai acontecer a seguir. E vão imaginando várias vezes como é que será a luta. A peça não fala sobre isto, a peça é isto. Sobre o que é que ela fala? Ela fala, na verdade, sobre o que é que se espera do crescimento de um homem. O que é que se pensa que é isso de crescer sendo homem. E a nós interessou-nos esse assunto, primeiro porque é um assunto que não se fala muito, fala-se muito mais do que é ser mulher, por razões óbvias, que neste momento estão finalmente a conseguir lutar por uma igualdade que merecem, mas ao mesmo tempo, para falar de um assunto tem sempre que falar do outro, porque as duas coisas estão intimamente ligadas. Ou seja, a nossa relação enquanto seres humanos nesta sociedade implica sabermos crescer independentemente dos sexos e implica sabermos crescer uns com os outros como seres humanos, que na verdade são só isso. A forma do Kieran de escrever é uma forma muito engraçada, ele dá bastante espaço ao improviso. E isso é um desafio também para os atores e é um desafio também para a construção da peça. É um desafio porque implica momentos que nós não controlamos. Momentos que nós não controlamos podem ser momentos que são uma falha dentro do espetáculo, mas são também um aliciante de frescura e de método de trabalho em relação àquilo que vai acontecer, porque implica que realmente quem está a fazer a peça tem que estar completamente acordado em relação a tudo o que está a acontecer naquele momento. A peça foi encenada por mim, mas na verdade é construída por todas as pessoas que lá estão. Tanto o Marco Mendonça, como o Tiago Diniz, como a Rita Lopes Alves, como o André Pires, o Pedro Domingos, são parte integrante da peça. Ela depende muito do som, ela depende muito da luz e depende bastante da relação dos atores com o espaço.
Pronto, eu fico aqui sempre um bocadinho perdido nestas coisas das apresentações. Espero que venham, espero que gostem. Nós, pelo menos, divertimos-nos muito a fazer e é um prazer mostrar. Obrigado. Como devem saber, está a decorrer a temporada cruzada Portugal-França 2022 e nós temos este ano 2 espetáculos que se inscrevem nesta temporada cruzada. Um deles chama-se Malhas, de uma criadora francesa que é originária do Ruanda, Dorothée Munyaneza, que escreveu ou criou este espetáculo sobre 6 mulheres africanas que vivem exiladas em várias partes do mundo, no Haiti, Inglaterra, Espanha, em França, e escreveu este texto em forma de poesia, incluindo a música, incluindo a dança, em que se fala dos obstáculos que estas mulheres têm que ultrapassar, que estas artistas tiveram que ultrapassar para poderem exprimir-se. Estes obstáculos que tanto maiores são pelo facto de elas serem mulheres, de serem africanas, e este Maia é um espetáculo que começa e acaba com um conjunto de sinos, como que chamar-nos a atenção para as suas circunstâncias particulares. Elas são muito diferentes, o espetáculo é multilingue, utiliza línguas que nós conhecemos melhor, outras que não conhecemos de todo, e há um verso que eu resgatei para falar sobre o espetáculo da altura. Há uma mulher que vem à frente de cena e pergunta: onde está a mão que me levante? Esta Dorothée Munyaneza é agora uma artista consagrada no meio artístico francês, foi artista associada do Théâtre de la Ville, já se tem apresentado no Festival de Avignon e apresentou o espetáculo no Palco Grande no dia 12 de julho. Há um espetáculo que estávamos a dever aos espectadores, que foi o único espetáculo que tivemos que anular o ano passado por causa da pandemia. A dupla Laida Ascona e Chalo Fernandes, ela é espanhola, ele é chileno, e tinham este projeto, e têm este projeto que se chama Tierras del Sud, e o ano passado ligaram-nos porque quando iam a apanhar o avião, uma das pessoas fez um teste positivo e não puderam vir, e logo aí combinámos que haveriam de regressar este ano. É um espetáculo de teatro documental sobre a especulação imobiliária na Patagónia. E eles partem deste contexto para falar um pouco sobre este capitalismo global e pouco identificável, este capitalismo de mercado, e dos efeitos que tem na vida de cada um de nós, muito especificamente na vida do povo Mapuche, que vive num sítio que se chama Puel Mapu, na Patagónia, e eles falam-nos, por exemplo, de como o Sr. Luciano Benetton é dono de 20% do território da Patagónia, de como uma marca como a Benetton, que tem uma imagem de multiculturalidade, é dona do aeroporto de Roma Fiumicino e é dona da rede de autoestradas em Itália. E este espetáculo documental, muito assertivo, com provas muito bem enunciadas daquilo que eles dizem em cena, fala-nos desses efeitos deste grande empório e de muitos outros casos, da forma como, por exemplo, a Argentina foi colonizada no final do século XIX e da forma como as pessoas pura e simplesmente se apropriaram daquele território, criando testas de ferro, e depois ficaram donas de território imenso no qual aplicaram as suas leis e foram explorando e foram afastando este povo Mapuche. O espetáculo fala-nos também da luta que acontece ainda neste território tão longínquo, mas onde se passam coisas que são tão próximas de nós. A Schaubühne de Berlim volta com um espetáculo de Thomas Ostermayer. Este Édipo é uma reescrita contemporânea do mito de Édipo e resulta de um convite que o Festival do Epidauro vinha fazendo há alguns anos ao Thomas Ostermayer. Ele conta esta história.
ele esteve sempre muito renitente em aceitar, porque para ele, e no percurso que ele tem feito, o conceito de destino não é uma coisa que lhe agrade. E ele dizia que procurava sempre protagonistas e peças em que as pessoas se afirmassem e que tomassem os seus próprios destinos nas mãos e que os destinos não fossem traçados por entidades divinas. E ele dizia que se ele não acreditava em Deus, não se devia meter com eles, e portanto as tragédias eram uma coisa com a qual ele não se queria relacionar. No entanto, em diálogo com a Maya Sadeh, que é dramaturgista e dramaturga residente da Shogun, resolveram pegar neste Édipo, em que é de facto uma tragédia em que os destinos não estão nas mãos dos deuses, mas dos homens, ou os atos dos homens que os levam ou que os conduzem para o desenlace da tragédia. A Maya Sadeh pega na estrutura do Édipo Rei e faz a ação passar-se na Atenas contemporânea, em que uma família de industriais alemães se vê envolvida, ou é revelado um acidente que se deu, um acidente ambiental. Há personagens que vão chegando, são revelados alguns segredos, e este Édipo acaba por ser uma peça de câmara com o talento dos atores e a capacidade de montagem desta companhia, que faz uma montagem muito depurada, mas muito visível, e que o apuramento técnico é muito visível. É um espetáculo que vamos ter na sala principal E eu pedi então ao António Pires que nos falasse sobre este sonho, este espetáculo que trouxe, que vai trazer a Almada e que estreou no ano passado no convento do Carmo. Muito obrigado por estar aqui outra vez. Todos os anos o Teatro do Bairro apresenta um espetáculo nas Ruínas do Carmo, já há 8 anos, e este, como o Rodrigo disse, foi a produção do ano passado. Como nós ocupamos aquele espaço durante um mês, e como aquilo é um museu também, né, tem uma vida além do teatro, acabamos por fazer cenografias que têm uma vida própria, porque são visitadas durante o dia pelos turistas, pelas pessoas que vão ao Museu de Arqueologia. E esta cenografia é do João Mendes Ribeiro, e é particularmente interessante. É o mesmo um objeto que interviu naquele espaço e que tem muita importância depois para o espetáculo, quando é habitado à noite pelos atores. Aqui, a pandemia obrigou-nos a tirar a bancada do Carmo e passámos a ter uma plateia a nível do chão, e, portanto, eu estou muito curioso de também ver o espetáculo pela primeira vez em bancada, porque ele é uma rampa, uma plataforma construída com restos de obras, com janelas, com portas, com vidro, e nunca vi o espetáculo de cima, e ele foi construído para ser visto de cima. Que esta construção é uma metáfora um bocado dos quadros do próprio sonho do Strindberg. E é através desses alçapões, dessas portas, que vão aparecendo os personagens do sonho. Falando em reciclagem, os figurinos também foram construídos um bocado a reciclar, ou seja, cada um dos quadros dos espetáculos figurinos sobre Luís Mesquita, cada um dos quadros de espetáculo é feito com um guarda-roupa, portanto, todo o espetáculo nosso. Portanto, há ali 14 produções onde nós fomos buscar figurinos e que pusemos. Portanto, os figurinos acabam por influenciar muito na construção do espetáculo, porque são universos completamente diferentes. Cada vez que começa um quadro, muda completamente o universo através das cores, dos figurinos, dos atores. Pronto, este sonho é uma peça que em 14 quadros acompanha a peregrinação, 14 estações, se quiserem, a peregrinação de um personagem, a filha do deus Fédrico Indra, que vem à Terra para aferir se o sofrimento dos humanos tem alguma justificação. E chega à conclusão, que os humanos metem dom.
não por serem maus, mas quando são incapazes de amar. Pronto, é isto. Obrigado, António. Outro dos espetáculos que temos na Saison Croisée chama-se Falésia, que co-apresentamos com o Centro Cultural de Belém. Este coletivo, os Barreau des Vels, é descrito pelo Libération como uma das companhias mais viciantes da cena francesa contemporânea. Eles apresentam-se a si próprios como uma criação em que intervêm 8 intérpretes, um cavalo, 14 pombos. É um espetáculo que cruza o teatro, a dança, a música com muito humor, e trata-se de uma grande montagem que é com uma digressão que passa pelo Porto antes de vir a Lisboa, e que também foi descrito como uma espécie de corrente de ar, ou seja, um ambiente, estamos num mundo que não existe, numa falésia, numa fenda, para além de uma fenda em que pulsa uma vida misteriosa e que eu, de alguma forma, tenho que ver com a esperança e não nos esqueçamos do ambiente que todos nós, todos estes criadores viveram durante o tempo de incerteza da pandemia, sem saberem como é que e quando é que poderiam voltar a trabalhar. Outra das criações também escritas na Saison Croisée, Fado da Nevene, um texto de Nadège Coignard, que é uma poeta, cantora e autora, uma francesa descendente de portugueses, que nos fala sobre esta circunstância de ter crescido num país farol da liberdade e das liberdades, sendo originária, tendo uma família que fugiu do regime de Salazar e do regime que era marcado pelo fado, futebol e Fátima, de que ela ouvia falar na infância e que não sabia definir, e fala também da aprendizagem que ela teve desta cultura da qual era originária, e coloca o problema de como é que se pode amar alguém que é um tanto machista, que é um tanto racista até, mas que é sangue como sangue. E é uma pergunta complexa, e que ela coloca no espetáculo. É descrito como um murro no estômago, com música ao vivo. Ela é uma cantora rock também, e o espetáculo, quando estreou, teve imenso êxito e vai com certeza constituir um dos momentos altos do festival no palco grande. De resto, a presença do Robert Wilson, um espetáculo que co-apresentamos com o Teatro Nacional Dona Maria II, vai ser também uma oportunidade. O Robert Wilson tinha vindo em 2019 com o espetáculo com Isabelle Huppert, volta agora com a reedição de uma criação que ele tinha feito em 1977 com a bailarina e coreógrafa Lucinda Childs, um texto que se chama I was sitting on my patio, this guy appeared, I thought I was hallucinating, mas conforme o próprio Robert Wilson descreve, o que está aqui em causa não é o significado propriamente dito do texto, mas o espaço emocional que ele cria nas personagens. É um díptico. A primeira parte do espetáculo é feita por um ator, neste caso vai ser o Christopher Nell, que é um ator do Berliner Ensemble, com quem o Robert Wilson já tinha feito um Fausto, inclusive, e a segunda parte por uma bailarina australiana que trabalhou na companhia da Pina Bausch, uma bailarina que se chama Julie Chanana, e este díptico, este texto é dito na primeira parte por o ator, na segunda parte o mesmo texto é repetido, e nas palavras do próprio autor e assador, Robert Wilson, ele descreve este texto como uma corrente em que os elos não chegam sequer a tocar-se. Estamos no universo do sonho, um sonho acordado, que é de resto como um espetáculo foi descrito pelo Le Monde. Outro regresso de um criador de referência, Wim van Keibels, o coreógrafo belga, nesta vez com uma aventura conjunta com o escultor francês Olivier de Sagazan e a compositora espanhola Charo Calvo. Estes três criadores juntaram-se em torno de um poema sumério com mais de 4 milénios, que nos conta a história de uma deusa, a deusa Inanna, que é uma deusa que representa tudo o que os humanos têm de positivo, mas também o seu contrário. Este título que eles não queriam que se traduzisse, Hands do not touch your precious me, as mãos não tocam o teu precioso eu, fala destes eus. Estes eus não são mais do que segredos sobre segredos da humanidade, aquilo que nos constitui,
aquilo que esta deusa Inanna rouba a um rei, o rei Enki, e que a tornam muito poderosa, mas este conhecimento do qual ela terá de abdicar quando faz uma viagem ao submundo, onde se encontra com uma deusa sua irmã, que é exatamente o seu oposto. É um espetáculo que nos fala de polos, e uma das propostas destes três criadores era como é que se cria um espetáculo em que a morte traga consigo uma nova vida, traga consigo o renascimento, digamos assim. Finalmente, uma companhia, um coletivo alemão, os Family Flows, também já conhecidos do público do festival. Eles foram já a espetáculo de honra com um espetáculo que se chamava Dr. Nest, dirigido pelo Ayo Schuller, que de resto esteve há 2 anos a dirigir o curso de formação, o Sentido dos Mestres. Eles são especialistas do teatro de máscara e chamaram Ocos Pocos a este espetáculo. De resto, Ocos Pocos não é mais do que a popularização de uma expressão em latim que é Hoc est enim corpus meu, ou seja, este é o meu corpo. E eles partem deste conceito de nascimento para irem à procura dos mitos da origem. A formação dos espetáculos é esta. O festival volta este ano a homenagear uma personalidade. Nós, ano passado, fizemos o interregno porque eram os 50 anos da Companhia de Teatro de Almada, mas retomamos este ano esta prática de homenagear uma personalidade, um criador ou um intérprete cujo percurso seja consensual no teatro. E este ano havia o nome do José Manuel Castanheira, que era um nome que há várias edições já vinha sendo falado para ser homenageado, acabou por acontecer este ano. E eu pedi ao José Manuel Castanheira que nos falasse das atividades que vamos ter relacionadas com esta homenagem, que vão passar por uma exposição na Escola de António de Costa, vão passar também pela formação, o Sentido dos Mestres, que este ano vai ser dada por ele, e pelo lançamento de livros sobre o seu trabalho. Bom dia a todos, muito obrigado. Bom, é um pouco difícil, como devem imaginar, mas em primeiro lugar, muito obrigado à Companhia de Teatro de Almada, à Câmara Municipal de Almada, Sr. Presidente. Enfim, muito obrigado. Em momentos como este, como é óbvio, há necessidade de refletir um bocadinho sobre a experiência, enfim, no fundo, aquilo que faço diariamente, com intensidade especial quando se trata de reinvenção, em cada espetáculo, em cada produção, em cada atividade que muitas vezes está para além da própria criação teatral. E isso é um pouco aquilo que eu vou tentar mostrar de uma forma sintética na exposição que se vai chamar O Meu Nome é Cenografia, que tem precisamente impregnado desse sentido de que, no fundo, aquilo que eu fiz ao longo destes quase 50 anos anda tudo à volta do teatro e da cenografia. Seja na pintura, na arquitetura teatral, na arquitetura efêmera, no design, enfim, várias coisas que foram acontecendo por aí fora. Com especial ênfase, obviamente, na criação cenográfica. Depois haverá uma pequena instalação, como foi pedido, uma instalação que está na sequência de um projeto que eu venho desenvolvendo há uns anos, que é o que é que passa na mente de um cenógrafo para estar desperto no momento em que tem que dar o seu contributo naquele coletivo da criação teatral. No que diz respeito ao curso do Sentido dos Mestres, eu apresento um programa que tenta abarcar algumas inquietações, algumas questões que estão presentes na condição de homem de teatro hoje. A primeira delas, que tem a ver com o lugar de espetáculo, uma reflexão
que eu procurei fazer com os participantes sobre um desfazamento que existe entre os teatros, a esmagadora maioria dos teatros onde temos de trabalhar, e aquilo que deveria ser a essência da relação do fenómeno teatral, a relação entre o ator e o espectador. Portanto, uma primeira tónica nessa questão. A segunda, o que se passa por detrás, no laboratório da cenografia, quais são os processos criativos que me têm animado ao longo deste tempo, já é bastante. Depois há outra que eu venho desenvolvendo já através de 2 livros e de alguns documentários que eu chamo o Manual de Sobrevivência do Cenógrafo, que é uma espécie de grito, não um grito que falava, é um grito de que a cenografia não é técnica, a técnica é uma ferramenta, não é? E, portanto, a cenografia está muito para além disso. E, portanto, de que forma é que podemos demonstrar que a cenografia é um contributo sobre uma reflexão sobre o mundo e a forma de o poder transformar-se do ponto de vista espacial. O quarto tema tem a ver com a pedagogia, inevitavelmente ligado à condição de professor, e que é também uma outra grande inquietação sobre o que é que se passa hoje nas escolas e qual deveria ser, hipoteticamente, uma escola ideal na relação entre professor e alunos no campo específico do teatro e da cenografia. Eu digo no pequeno texto aí, se leram, que de facto aquilo que se nota hoje, já há bastantes anos, mas cada vez com mais acutilância, é de facto os jovens que chegam às escolas e que estão completamente perdidos e, portanto, a escola creio que precisa de se transformar no sentido de perceber que o mundo mudou e, portanto, há que procurar novas formas de proporcionar, com esta dicotomia entre o ensinar e o proporcionar. E, por fim, uma questão que tem a ver com o que eu chamei para onde vai tanto tempo perdido, que, enfim, colocará algumas questões sobre, por exemplo, a contribuição da neurociência para a compreensão da relação do homem com o espaço, que é uma questão fundamental, enfim, em cima do palco. De que forma é que a ciência nos dá respostas para a questão que eu coloco como título do programa, um lugar para transformar o tempo, que eu creio que o fundamental do teatro todo é esse, todo o teatro é sobre o tempo e sobre a possibilidade que nós teremos de o poder transformar. Eu acho que vou ficar por aqui, que já estou a falar demais. Obrigado. Obrigado. Bom, a programação está apresentada, falta-me falar dos atos complementares, que para nós têm tanta importância quanto os espetáculos. Os criadores portugueses que aqui estão vão estar a conversar com os espectadores nos colóquios da Esplanada. Organizamos aqui na Casa da Cerca, no dia 16, um colóquio, juntamente com o Le Monde Diplomatique, com a edição portuguesa do Le Monde Diplomatique, que pode o teatro face ao crescimento das extremas direitas, e inauguramos uma exposição de fotografia de João Tuna, que todos conhecemos como consagrado fotógrafo de teatro, e vamos ter todos os dias, como disse no início, música na Esplanada, ao final da tarde, um programa que vai desde músicas do mundo, desde a Bielorrússia ao Brasil, passando por os Estados Unidos, França, Itália, Cabo Verde, Angola, e que abre com um concerto do Instituto Nacional de Música do Afeganistão. São um grupo de jovens músicos que estão refugiados em Lisboa e que estão a ter aulas no Conservatório, graças à colaboração com o Conservatório de Música, e que, apesar da circunstância em questão, têm uma grande alegria em tocar e que nos dão uma grande lição de resistência. Obrigado.
Sra. Presidente. Já está ligado. Bom, muito bom dia, ou já quase boa tarde a todos. Obrigado, Rodrigo, pelas palavras simpáticas desde o início. É, obviamente, para a Câmara Municipal de Almada, é mais do que um orgulho, quer dizer, é já uma irmandade esta organização deste festival. Festival esse que já se confunde com a própria identidade deste município. Portanto, Almada é sem dúvida teatro, não apenas pelas companhias, pelos atores, pelos técnicos que aqui tem, mas muito também por este festival que continua aberto e a acolher e a fazer estas parcerias extraordinárias com outras companhias, atento aos jovens e menos jovens criadores. E é importante também dizer menos jovens, é uma tendência só para os jovens. O trabalho é fundamental e naturalmente também por nos trazer estes espetáculos internacionais, um agradecimento também às outras entidades, seja o Teatro Nacional da Ana Maria II, o Centro Cultural de Belém, todos as embaixadas e consulados, e um agradecimento naturalmente a todos os criadores. Eu aqui sou aquela que tem menos coisas para dizer, mas como não resisto a falar sempre um bocadinho, afinal sempre encontrei umas coisinhas para dizer. E começando um bocadinho pelo fim, quero começar por destacar a homenagem ao José Manuel Castanheira e dizer que é de facto uma alegria ter que esta homenagem aconteça. O José Manuel Castanheira é um amigo pessoal, mas um amigo da Almada e do teatro há tanto tempo, e desde que eu estou nestas funções tenho visto dedicar-se e pôr todo o seu talento, toda a sua sensibilidade a ajudar e a preparar homenagens a outros. E de tal maneira que até quase nos esquecíamos que, mais do que tudo, convém homenagear no melhor sentido, ao celebrar e agradecer de facto uma vida de trabalho, de reflexão e de generosidade. Muito obrigada, Zé. Depois, por outro lado, eu não vou falar do espetáculo, o Rodrigo fala muito melhor e conhece-os muito melhor e escolheu-os primorosamente, mas dar naturalmente uma palavra de imenso agradecimento também a toda a equipa da Companhia de Teatro da Almada, todos os técnicos, toda a direção, todos os atores também, porque também sei que esta companhia, quando chega o festival, todos eles se envolvem. E como uma boa companhia de teatro, toda a gente é um pouco faz tudo, portanto, e tem que ser. Só para terminar, começava também pelo fim uma reflexão que me parece importante, que é esta, de facto, o que é que pode o teatro face ao crescimento da extrema-direita, mas permitam-me alargar aqui um bocadinho a reflexão. Vivemos tempos, de facto, cada vez mais estranhos, inquietantes e angustiantes. É um estranho sentimento de regresso ao passado, com conceitos, mas com palavras que pensávamos que só as aplicaríamos em exercícios de memória ou de análise a seguir. Um passado mesmo que pensávamos reduto, ou ultrapassado, ou vencido, mas o renascer destas ideias, qual a fênix do mal, está aí forte, está aí, impõe-se todos os dias. Falo de nacionalismo, imperialismo, ocupação, guerra, racismo, ódio, morte. É o nosso cotidiano hoje em dia. É mesmo o nosso cotidiano hoje em dia. E medo. E depois tudo o que vem com este crescimento do mal, o medo, a angústia, a incerteza. Ora, o espaço de resistência a que somos hoje todos obrigados, e eu acho mesmo que devemos estar a entrar em modo de resistência. Eu digo todos, naturalmente, todos aqueles que ainda acreditam em valores humanistas, que se exprimem de várias formas, mas por o sentido da nossa vida e, apesar de tudo, a defesa dos valores
básicos da humanidade, o espaço de resistência por excelência é de facto a cultura e aqui muito particularmente o teatro. Teatro que tem neste Festival da Almada, o Festival da Almada, na sua longa história, são 39 anos, já pode começar a preparar a celebração dos 40, mas que tem demonstrado a melhor, é de facto um teatro militante no melhor sentido da palavra. É um festival dos valores, de um olhar sobre o que somos nós hoje, naquilo que também o passado nos transforma e como é que queremos construir o futuro. E este ano a programação tem, mais uma vez, tem imensas pistas, ou seja, de ser este espaço de reflexão, este espaço de uma reflexão sensível, emocional, mas que nos impele a tomar posições também, que não nos acena com certezas, com verdades absolutas, mas que nos obriga também a sair de uma certa zona de conforto, onde talvez nos tenhamos todos um pouco instalados numa contestação mais ou menos virulenta, mas às vezes até com alguma coerência entre as palavras e os atos. Eu não vou fazer aqui um discurso político, embora neste momento não perca uma única ocasião para isso. Há inimigos a combater, esses são muito claros, há valores a defender e acho que neste momento só posso agradecer a todos os criadores, a todos os artistas que aceitam este grande combate pelos valores básicos da democracia, da liberdade, da solidariedade, da fraternidade. Nós aqui em Almada, eu sei que posso contar com esta extraordinária companhia e com este festival. Muito obrigada.